Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro de geografia, né? E o tema desse nosso encontro agora é globalização, um tema bastante recorrente, né? Que a gente escuta falar, a gente lê, a gente assiste em todas as mídias, em todos os meios de comunicação na atualidade, né? E a ciência geográfica também, né? É essa disciplina, essa área do conhecimento que se preocupa de buscar entender a globalização, não só entender como ela ocorre, mas os seus impactos diretos na sociedade. Né? E o que a gente vai falar aqui, vai debater um pouquinho com vocês, é exatamente sobre as consequências que o fenômeno global vem causando nas sociedades nesses últimos tempos, né? E as mudanças que são oriundas desse processo. Então, globalização, que fenômeno é esse? A gente ouve falar, a gente escuta, a gente lê, mas por vezes a gente não sabe dar uma definição, a gente não sabe conceituar, né, essa globalização. A gente associa muitas vezes a várias ou inúmeras coisas e na verdade não chega a ser um consenso do que realmente seja a globalização. Mas com certeza todo mundo já ouviu falar sobre esse tema, todo mundo já ouviu essa palavra em algum momento, já leu sobre ela. Então esse tema está presente em nosso dia a dia, em tudo que a gente faz praticamente, ou quase tudo, né? Mas afinal, será que sentimos os efeitos dela? Então a gente vai falar um pouquinho nesse encontro de hoje e posteriormente vocês irão formar a conceituação de vocês, né? Com o conhecimento que vocês já adquiriram sobre e o que a gente vai tentar estar construindo com vocês nesse momento. Então, tem duas vertentes que a gente precisa entender para associar a origem, as primícias, né, ou as raízes da globalização. A primeira diz que a expansão do capitalismo, isso lá nos séculos XV e XVI, culminou no crescimento do comércio. Assim se deu a mundialização da economia, onde os países passaram a se integrar cada vez mais. Nós sabemos que nesse período da história, século XV, século XVI, nós estávamos tendo uma expansão marítima, as grandes navegações. Foi o período que, por exemplo, o nosso país foi colonizado, foi ocupado pelos portugueses. Né? Então, aquele processo é conceituado por muitos estudiosos da área como sendo as primícias do processo global, tendo em vista que até então, naquele período, o mundo conhecido era o que nós temos hoje, o continente africano, europeu e asiático, chamado de Velho Mundo. Então, as Américas e a Oceania, elas vão ser posteriormente colonizadas e justamente dentro desse processo de expansão comercial. E, e qual seria a motivação dos europeus, sobretudo, se deslocarem do seu continente e chegarem em outras regiões que, de acordo com os estudos, mesmo não sendo tão modernos como os que a gente tem hoje, mas eles conseguiam identificar que existiam outras terras que podiam habitadas e que poderiam ser colonizadas por eles, não descobertas como a gente estuda às vezes, né, mas que poderiam ser conquistadas. Então, eles tinham a necessidade de buscar novas mercadorias, nova matéria-prima para satisfazer as necessidades da chamada metrópole, que eram os países que já existiam há um bom tempo, ou o velho mundo. Então, nesse processo, eles chegaram a esse continente. Por exemplo, chegaram ao continente americano, o nosso. E a partir daí foram se estabelecendo as relações, né, que, como nós sabemos, elas não foram de forma de paz, né, elas foram de forma assim bem conflituosas, onde as pessoas que aqui habitavam, né, os povos nativos, muitos deles morreram e em grande quantidade, porque eles não achavam justo, né, o que a gente também sabe que não é, ter que perder suas riquezas para que outros países que ali estavam chegando pudessem explorar. Né? Então, essa seria uma das raízes da origem da globalização. Outra premissa vai dizer que, com a internacionalização do comércio mundial, passamos a uma nova fase, que se configurou no termo chamado de globalização. Se a gente for pegar essa palavra e
fatiarmos ela, né, para saber a origem, o significado, nós vamos ver que globalização vem de globo, né, o radical da palavra, né? Então, globo, o globo terrestre, né? Então, não era mais só o velho mundo. Agora era a América, era a Oceania, era a Antártida, que mesmo sem ter população fixa, mas hoje é uma base de pesquisa, né, que antes não era explorada. Então, naturalmente, era uma ampliação, ou seja, o globo ele era como se ele tivesse, ao mesmo tempo que expandido, também tivesse se comprimido com os avanços da tecnologia, com os avanços das comunicações. Então, mediante essas duas premissas, nós vamos ter, né, mais de 5 séculos, né, as origens da nossa globalização que a gente vive na atualidade. E nesse contexto, nós precisamos entender que a globalização ela assume várias faces. Ela tem a globalização econômica, ela tem a globalização cultural, ela vai ter a globalização, por exemplo, um fato atual que a gente vive, a pandemia. Nós sabemos que a origem, ela iniciou-se, a pandemia do Covid-19, né? Ela se originou lá na China. Mas como os países estão se relacionando, ou seja, as pessoas estão se deslocando constantemente de um espaço para outro, então ela foi se espacializando e hoje ela está presente em todo o mundo. Isso é uma evidência de que o mundo hoje está todo interligado, ou pelos meios de comunicação, ou pelos meios de transporte, que se tornaram cada vez mais modernos. Claro, se a gente for comparar, em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles vieram em embarcações. Hoje, dificilmente, alguém se desloca usando esse meio de transporte, a não ser os transportes de carga. Mas as pessoas vão em aviões, né, que são cada vez mais modernos. Né? Ou então, quem ainda usa as embarcações são para fazer atividade de turismo, né, os chamados cruzeiros, né, que querem explorar as belezas naturais. Então, tem essa modificação. Mas como hoje o tempo, e para os grandes capitalistas, né, aqueles que são chamados de capitalismo selvagem, diz que tempo é dinheiro, então, quanto mais rápido você se deslocar de um espaço para outro, consequentemente, mais lucro você terá. Então, considerando todas essas evidências que nós introduzimos agora nesse momento, nós vamos entender que a globalização surgiu com as grandes navegações, na sua face histórica. Se a gente fazer uma datação histórica, nós vamos entender que as grandes navegações foi o período histórico que fez surgir a globalização. Na face econômica, que eu falei antes que ela tem várias faces, né, várias nuances, ela é caracterizada pelo crescente comércio internacional. Por exemplo, ainda usando o exemplo dos portugueses, eles chegavam aqui no Brasil com objetos com muito pouco valor, como por exemplo o espelho, né? E com o espelho eles conseguiam trocar por grandes matérias-primas, uma grande quantidade de matérias-primas, o pau-brasil, o ouro, dentre outros que o Brasil tinha. Então eles traziam algo sem valor e levavam muito valor. Isso aí vai gerar o acúmulo, né? Se você traz algo, por exemplo, uma hipótese de R$ 1 e leva algo que valia 1.000, então com o tempo você vai ter um acúmulo de capital e naturalmente você vai passar a ser um capitalista. Então essas são as raízes do capitalismo que posteriormente se torna globalização. E em sua face da revolução tecnológica, ela é caracterizada sobretudo com a modernização das áreas do conhecimento, ou seja, são os meios de comunicação, de telefonia, que estão cada vez mais modernos e variados, né? Hoje dificilmente alguém ainda escreve carta, né? A gente manda um e-mail, a gente envia um e-mail. Dificilmente alguém usa aquele telefone, como a gente chamava linha fixa em casa, quase todo mundo com o celular, porque é mais rápido e tem várias funcionalidades. A TV, né, a maioria das transmissões, com exceção desse período de pandemia, elas são em tempo real. A gente praticamente consegue acompanhar os acontecimentos e fatos históricos no momento que ele está acontecendo. Então, tudo isso são avanços que são advindos da globalização. Então, são essas três faces: a histórica, com as grandes navegações, a econômica, com a expansão do comércio mundial, e a revolução tecnológica, com o avanço e a grande modernização dos meios de comunicação. Aí aqui nós temos um exemplo ilustrativo, né,
Nós temos esses dois navios cargueiros em períodos distintos e vai dizer o seguinte: mas o que mudou com a globalização? Que mudanças tão drásticas foram essas? A organização produtiva mundial mudou, tornou-se mais competitiva, o mercado mais unificado, onde informações e mercadorias movimentam os fluxos globais de produção e distribuição. As distâncias encurtaram. Aí aqui eu abro um parênteses, mas significa dizer, se o autor vai falar que as distâncias encurtaram, então a distância entre o Brasil e a Europa diminuiu, apesar que a gente sabe, né, em uma outra teoria da geografia, da física, que explica que os continentes estão se afastando, a tendência seria aumentar, né, mesmo que isso seja um movimento muito lento. Mas o que diz, quando a gente fala aqui que encurtou as distâncias, é porque os meios que se usam são outros, mais ágeis e mais rápidos. Então, uma viagem de navio que demorava em média 90 dias entre a América e a Europa, hoje ela pode ser feita em 30, né? E talvez até menos, dependendo do peso, da grande quantidade de mercadorias. Claro, quanto maior for a embarcação, a tendência é que ela se desloque de forma mais lenta. Mas nesse contexto, nós temos aí um pequeno exemplo para entender como foi que se deu esse encurtamento de distâncias. Cada país, cada cidade, cada estado estão exatamente nos seus locais que estavam antes. Entretanto, as pessoas que ocupam e moram nesses lugares, eles estão usando meios de transporte cada vez mais rápidos e eficientes. E nesse contexto todo vai surgir as empresas, elas já existiam, mas com o processo de capitalismo e posteriormente de globalização, ela vai assumir uma nova feição, as chamadas empresas multinacionais, ou seja, as empresas que atuam em mais de um país. E aqui, se a gente fosse citar exemplo das que atuam no Brasil e das brasileiras que atuam em outro país, a gente poderia citar vários, né? Porque hoje é cada vez mais comum. Então, o fenômeno da globalização gerou também a expansão dessas empresas, pois com o aumento da produção, com a veiculação da informação, essas empresas passaram a ser utilizadas em matérias-primas, fornecedores, contatos, mercado consumidor, expandindo sua produção e controlando suas exportações. Aí aqui a gente vai abrir mais uma vez um parentezinho. É cada vez mais comum a gente possuir, ou pelo menos conhecer, produtos que eles são, na sua composição, na sua produção, eles estão em vários espaços. Por quê? A matéria-prima é extraída no país Y, é levada para o país X, onde é montada, e depois ela vai ser comercializada em todo o mundo. Então, isso aí é uma forma da gente entender como a globalização fez surgir e fez aumentar o tamanho, né, das empresas que se tornaram multinacionais e mais recentemente a gente conhece por transnacional, né, foi uma atualização do termo, e a gente vai entender isso. Por exemplo, a Microsoft, para dar um exemplo aqui mais claro, ela é uma empresa norte-americana, né, de Bill Gates, mas a maioria dos engenheiros que estão hoje criando os novos programas, né, aquela tecnologia bem avançada, eles são da Índia, né, e eles criam sua própria rotina de trabalho, eles não precisam estar num espaço físico da empresa, eles trabalham por metas, criam seus programas, enviam, recebem naturalmente, né, o valor pago pelo trabalho que eles prestaram, e dessa forma a Microsoft continua sendo essa grande empresa líder. Então essa é uma nova face da globalização, é essa possibilidade de você estar em vários locais, ou seja, não estar em vários locais ao mesmo tempo, mas interagir com pessoas, né? As videoconferências, os encontros remotos que a pandemia está nos trazendo agora, né, devido ao fechamento das escolas. Então, tudo isso são avanços que a globalização trouxe, que melhorou, né, que avançou, que tornou mais mais próximo às pessoas, mas que por outro lado também vai ter um lado negativo, né? Como por exemplo, quanto mais se moderniza, menos gera emprego, porque a tecnologia avançada vai expulsar muitos trabalhadores do seu local de trabalho, tendo em vista que
Se eu precisava de 10 funcionários numa empresa tradicional, numa empresa moderna, com programas sofisticados, eu vou precisar de 2, 3. Né? Então tem esses dois lados. Ela agiliza, porém, por vezes, se eu não for uma pessoa polivalente, eu só aprendi na minha vida toda a fazer uma única coisa, eu posso em algum momento que aquela empresa mude e eu ficar desempregado, eu ficar parado no tempo. Né? Então ela faz com que a gente busque a polivalência, que a gente busque saber um pouco de cada coisa para poder acompanhar, ou pelo menos tentar acompanhar as mudanças do tempo. Mas afinal, o que é uma multinacional ou uma transnacional? Com as multinacionais, a integração econômica planetária fica mais evidente, pois empresas de diversos segmentos passam a atuar fora de seu país, buscando mercado para seus produtos, matérias-primas mais baratas e muitas vezes terceirizam suas atividades. Sendo assim, não geram empregos, o que eu havia falado anteriormente. Nós temos muitas empresas de renome internacional que elas existem, elas não têm um espaço físico de 16 metros quadrados, elas têm apenas uma marca. Toda a produção é terceirizada, ou seja, ela busca aqueles espaços, aqueles países onde a mão de obra é mais barata e que vá produzir com um preço baixo. E ela apenas vai exigir que esteja dentro do padrão para poder comercializar. Essa é uma nova realidade que a globalização nos traz. Então, uma pequena contextualização para a gente entender melhor esse momento, né? Essa fase. Antigamente, para falar com alguém no Japão, poderia levar meses, pois era uma carta, pois era algo escrito à mão e que para chegar lá demorava. Né? Então hoje a gente substitui ou por uma chamada de vídeo ou por um e-mail. Enfim, são várias as formas de a gente se comunicar instantaneamente. Então, nesse contexto, o que é que vai acontecer? Cada vez mais as pessoas, se a gente for olhar do ponto de vista emocional, aumenta muito, causa muitas vezes as pessoas ficam muito individualistas, porque já que tem tantas possibilidades de se comunicar, não existe mais aquele encontro próximo, né? Aquele encontro mais... Enfim, vai gerar também problemas para a sociedade. E aí é quando a gente diz que ela tem um lado negativo, né? A globalização. Nas últimas décadas, a informação cresceu assustadoramente e hoje fica difícil acompanhar toda essa avalanche de conhecimentos. No Brasil, no momento, nós estamos vivendo a questão das fake news. São tantas informações jogadas aí no espaço, na virtualidade, e como a facilidade de serem lançadas nesse espaço é muito grande, as pessoas agora começam a usar de forma indevida, né, lançar informações falsas. Né? Então, não só no Brasil, né? Estou falando aqui o caso do Brasil porque é o nosso país, mas isso é uma realidade mundial. Né? Então, é uma facilidade, né, que para quem quer fazer a coisa não correta, utiliza-se dessas facilidades que a globalização traz. Os produtos são lançados a todo momento, informações divulgadas, livros, conhecimento acelerou-se. Né? Então nós sabemos que muitas vezes para acessar o conhecimento, aquela pessoa que talvez só saiba ler, por exemplo, foi alfabetizada. Mas se ela tem uma grande facilidade de usar os meios, ela pode acessar informações as mais variadas, porque está tudo disponível aí na rede mundial de computadores. Né? Então essa daí são ferramentas que facilitam e que se a gente não souber tratar, se a gente não souber trabalhar com elas, a gente pode ser sufocado. E o último ponto, né, para a gente falar, que é a questão dos blocos econômicos. Né? Aqui a gente vai ter que voltar um pouquinho na história para entender por que se formaram os blocos econômicos. É rápido, só para a gente contextualizar e entender. Né? Então nós sabemos que, historicamente falando, nós tivemos dois grandes conflitos mundiais, né? A Primeira Guerra, que se estendeu de 1914 a 1918, a Segunda Guerra, que foi de 1939 a 1945, e após a Segunda Guerra Mundial nós tivemos aquela mais extensa, que foi a Guerra Fria, né? Que foi mais uma guerra ideológica, uma guerra onde duas ideias oponentes tentavam mostrar para o mundo que o seu modo de vida era melhor. O socialismo ligado aos soviéticos
e o capitalismo ligado aos norte-americanos, né? Então, nesse contexto, no final da década de 80 do século passado, início da década de 90, nós tivemos a queda do Muro de Berlim, que simbolizava essa divisão do mundo. E com esse fim da Guerra Fria, os Estados Unidos se tornou a grande potência mundial. Então, blocos como a União Europeia, ela já havia surgido desde o século, aliás, desde meados do século passado. Mas após a Guerra Fria foi que ele tomou mais, digamos assim, ele expandiu o número de países associados e passou a ter uma maior interferência na vida econômica desses países, tendo em vista que, com o fim da Guerra Fria, o mundo passou a ser unipolar, ou seja, a grande potência passou a ser os Estados Unidos e os demais países, para fazer frente, para pelo menos tentar concorrer, tiveram a necessidade de formar os blocos. Então nós vamos ter o Mercosul aqui na América do Sul, nós vamos ter a União Europeia, nós vamos ter o NAFTA lá na América do Norte, nós vamos ter a APEC lá na Ásia, nós vamos ter um bloco de países formado lá no continente africano e assim por diante. É uma necessidade de se unirem para tentar se fortalecerem. Isso já chegou talvez a um desgaste tal que hoje alguns países já querem sair. Né? Quem acompanha os noticiários sabe que recentemente a Grã-Bretanha lá estava nesse processo, né, de saída da União Europeia, por não concordar com algumas cláusulas, por não concordar com com algo que ela tinha que contribuir, né, para os países menos economicamente falando, mais fracos, né? Então ela achou melhor sair. Então os blocos econômicos nada mais é do que a associação de países. Claro, eles têm várias cláusulas que ele assina para participar e esses países passam a ter uma familiaridade, se a gente puder usar esse termo, melhor. Por exemplo, a União Europeia é o bloco econômico mais consistente. Ele já tem uma moeda comum, que é o euro, a maioria dos países do bloco. Ele já tem uma cidadania em comum, que é o cidadão europeu, ou seja, você não precisa ter um passaporte para se deslocar dos países que aderiram a isso, porque você não é um cidadão italiano, só francês ou português, você é um cidadão europeu. Então é um nível mais avançado. Já no Mercosul, que é o bloco o qual o Brasil participa, nós temos um nível de integração menor. Nós apenas temos tarifas de importação e de exportação comum e outros critérios que são utilizados entre os países que compõem, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, o bloco econômico também é uma necessidade que a globalização vem trazer para os países, no sentido de torná-los mais próximos e mais fortes economicamente falando. Então, esses pontos que a gente falou sobre globalização, né, como ela surgiu, as raízes dela, os meios que fizeram ela tornar-se mais, como é que eu poderia usar o termo aqui, assim, mais presente no dia a dia das sociedades, as multinacionais, né, como a evolução daquelas empresas tradicionais que foram se modernizando e ultrapassando as fronteiras dos seus países, a tecnologia usada em quase todos os setores, né, aproximando as pessoas, tornando a informação mais presente no dia a dia, fazendo com que você possa ter bastante informação bastante ter um dispositivo à sua disposição, né, em qualquer local. E sobre a questão dos blocos econômicos, né, que é uma forma dos países se associarem e se fortalecerem economicamente. Então nós temos aqui 4 questões sobre essa temática para que a gente possa revisar um pouquinho do que a gente falou. Né? Então a primeira dela vai dizer o seguinte: um dos temas mais debatidos na geografia humana da atualidade é o da globalização. Sobre esse tema, é incorreto afirmar o que se segue. A alternativa A vai dizer o seguinte: a origem da globalização pode ser identificada no período mercantilista iniciado aproximadamente no século XV. Essa alternativa está correta, mediante o que a gente falou, né, que foi no período das grandes navegações. Letra B: a globalização das comunicações tem sua face mais destacada na rede mundial de computadores, que permite um intenso fluxo de troca de ideias e informações. Também está correta, tendo em vista que, através da rede mundial de computadores,
né? A gente hoje tem as redes sociais, a gente hoje tem as formas de se comunicar, né? Tanto para o lazer, para aproximar as pessoas, como também para o trabalho. E a letra C vai dizer: a globalização das comunicações, paradoxalmente, ou seja, paralelamente, diminuiu a universalização do acesso aos meios de comunicação, apesar da inovação tecnológica. Isso se deve à lógica de mercado do sistema capitalista. Então, a alternativa incorreta seria essa. Por quê? Não podemos aqui usar o termo de dizer que todo mundo foi abrangido, né? Assim, conseguiu estar tendo acesso a esses meios de comunicação, mas a cada ano que passa, maior é o número de pessoas que têm acesso, né? Então, essa parte da informação seria errada. Agora, claro, a gente ainda tem muito a avançar, né, nos meios de comunicação para que todas as sociedades possam ser incluídas de forma mais ou menos igualitária, né? Então aí a gente marcaria a letra C, mas vamos ver as outras só para a gente ver que estão corretas. A letra D vai dizer que os efeitos da globalização no mercado de trabalho são evidentes, com a criação de modalidades de emprego para países com mão de obra mais barata, voltada à execução de serviços que não exigem alta qualificação. Ou seja, nós temos grupos de países, os países que têm um desenvolvimento bem mais elevado e aqueles países que são geradores de mão de obra. Então, cria realmente essa situação. E a letra E, que vai dizer que a globalização intensifica o ritmo das mudanças nos meios de produção, tendendo a um aumento de tecnologias limpas e sustentáveis. Assim, ainda não é o ideal, né, porque a gente sabe que ainda tem países, né, que não aderiram a esses protocolos de diminuir a quantidade de poluição na atmosfera, mas tem se buscado ao longo do tempo ir diminuindo, né? Ainda temos, como eu falei na questão anterior, mas ainda temos muito a avançar nesse sentido. A questão 2 vai falar o seguinte: ao analisar o avanço tecnológico ocorrido durante o processo de globalização, é correto afirmar que os avanços tecnológicos aconteceram de maneira simultânea em todo o planeta. Nós sabemos que tivemos a primeira revolução industrial, tivemos a segunda, tivemos uma terceira revolução e alguns autores já dizem que estamos na quarta, né, na tecnologia, na geração 4.0. Nós sabemos que existem diferenças gritantes ainda, né, entre países do chamado mundo desenvolvido e países do chamado mundo em desenvolvimento. Então não é a letra A. B. O setor de serviço perdeu espaço no mundo globalizado, enquanto a indústria verde ganhou terreno devido à pressão do movimento ecologista, né? Então nós sabemos que isso aí está também errado, tendo em vista que nós ainda temos o setor de serviço como nessa nova fase do capitalismo, como o setor que abrange o maior número de trabalhadores, de funcionários, né? O setor de vendas, o setor de prestar algum tipo de serviço à comunidade e à população. Letra C. Observa-se uma tendência dos monopólios dos meios de comunicações asiáticos em detrimento das empresas americanas, que dominavam o mercado. Então nós sabemos que esse processo, essa relação do Oriente com o Ocidente, ele talvez tenha, digamos assim, o Oriente tenha avançado um pouco mais, se elevado um pouco mais, mas a gente ainda tem um domínio, né, do Oriente, representado pelos americanos e pelos norte-americanos e pelos europeus, dominando o que se vende principalmente na indústria cinematográfica, que ainda domina, né, o mercado mundial. Letra D. O crescimento econômico dos países em desenvolvimento tornou-se uma realidade, pois agora o saber é difundido democraticamente através da internet. Então a gente sabe que o crescimento econômico ele não é tão real, né, como falar aí na questão, e o saber, mesmo que esteja disponível para todos, né, mas ele não é democraticamente porque nem todo mundo ainda tem acesso a esses meios. E sobra a letra E, que vai dizer o seguinte: os fluxos de informações e capitais estão em crescente aumento, obedecendo à nova tendência tecnológica, né? Então nós sabemos que o dinheiro circula muito fácil. Quando o país, um exemplo, entra em crise, as bolsas de valor daquele país logo elas
tendem a cair, porque os investidores eles estão vendo que permanecer investindo naquele país pode lhe dar prejuízo, né? Então esse é o fluxo de capital. E o fluxo de informações é esse que a gente já falou em momentos anteriores, onde a informação ela é muito rápida e às vezes por ser tão rápida ela se torna até informações a rapidez que as pessoas querem jogar a informação muitas vezes torna ela uma informação errada ou falsa. Na terceira questão, nós vamos falar de um típico acontecimento da globalização. Diz o seguinte: um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá e a edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com um uniforme nacional que lhe for mais conveniente. Então, a viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de linhas de montagem e formação de estoques, que vai dizer na letra A. Nós sabemos que as linhas de montagem elas representam o modo de produção fordista, né, que hoje elas ainda existem, mas estão entrando cada vez mais em desuso, e a questão dos estoques, né, geralmente a produção hoje ela é de acordo com a demanda. Não adianta produzir em grande quantidade, porque o mercado ele muda muito rápido, né? Então aquilo que você produziu hoje, daqui a 1 mês, 2 meses, pode não ser mais o que o mercado está demandando, né? Então se reduz estoque para ter uma lucratividade maior. Letra B. Empresas burocráticas e mão de obra barata, né? Então as empresas burocráticas, ela não é uma realidade da globalização, né? Porque hoje nós temos a tendência, como eu falei, a ter essa espacialização, né? Ou seja, ter uma fase da produção, cada fase da produção desenvolvida em países distintos. Letra C. Controle do Estado e infraestrutura consolidada. E nós sabemos que não, né? O controle do Estado ele é totalmente o oposto do que acontece hoje na economia, né? A economia hoje ela se autorregula. O Estado ele tem um poder maior naqueles países onde o desenvolvimento ainda é um pouco atrasado. Letra D, organização em rede e tecnologia de informação, que é o que a gente tem, né? As chamadas redes globais, ou seja, os pontos da rede global que eles podem ocorrer em locais distintos do mundo e que, por exemplo, uma videoconferência, as pessoas de uma grande empresa transnacional podem estar em diversos países e ao mesmo tempo estarem interagindo. Então a letra alternativa D seria a correta, né? E a letra E, que naturalmente a gente já sabe que está errada, vai dizer que existe uma gestão centralizada, e isso aí não é uma realidade atual, né? A gestão ela tem que ser compartilhada, até porque como um desenvolvimento em rede, então em cada local, em cada filial, tem que ter esse processo de gestão. E a nossa quarta questão, que vai falar que, no final do século XX, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Como nós falamos anteriormente, a globalização ela tem várias fases, inclusive tem uma perversa, né? Uma que exclui, uma que acaba com aquele emprego que aquela pessoa que não se atualizou muito, né, na sua área de conhecimento ficou ultrapassada e não pôde mais continuar ocupando. Então vamos lá. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindo das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em letra A, automatização dos processos fabris de fabricação e aumento dos níveis de desemprego. Então essa é a versão perversa da globalização. Para o capitalista, para o empresário, ele tem um processo maior que lhe gera mais lucro.
Porém, quem está do outro lado, o empregado, ele tem cada vez menos oferta de emprego, né? Então a gente já marca aí de cara a letra A. A letra B vai falar de limitação dos fluxos logísticos, é o contrário, né? Ele se aumenta, esse fluxo ele é aumentado. Letra C vai falar da diminuição dos investimentos industriais, nós sabemos também que não acontece, acontece o inverso, né? Cada vez mais se investe na indústria e na indústria moderna. Letra D, concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. E letra E, eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral, né? Nós sabemos que existe uma grande, hoje, por exemplo, essa ampliação da legislação, as leis que regem o trabalho, elas estão sendo cortadas, elas estão sendo diminuídas, essa é a realidade do Brasil, né? As reformas trabalhistas da vida, as reformas previdenciárias são uma realidade que os governos, porque estão exatamente ligados nessa lógica capitalista, eles tentam diminuir, tirar do trabalhador para poder ter mais lucro. Então, é isso, né, que a gente tem para falar sobre a globalização hoje, né, e vocês continuem aí ligados, né, nesse projeto Conecta Enem, RPTV Nona Direta. Até a próxima.